Caríssimos professores, vamos continuar nosso curso, a gente vai para mais uma obra, e nessa obra a gente vai estudar agora leitura e interdisciplinaridade, tá bom? A gente vai estudar leitura e interdisciplinaridade. Vamos colocar aqui primeiro, leitura e interdisciplinaridade. Ô, palavrinha, viu? Bem, pessoal, sabe qual que é o lado bom desse edital? Ele é enorme, né? Ele tem muita coisa, mas tem muita repetição de ideias. As obras repetem a mesma coisa o tempo todo, eles vão reforçando pontos comuns, né? Então acaba sendo uma notícia boa, né? Acaba sendo fácil de se estudar essas obras. Eu via essa obra, aí vi a outra, peguei umas 4 obras assim que eu já conhecia. Mas não é possível. Por que colocar 4 obras que falam a mesma coisa e é a realidade? Artigos. Então eu acho que o ponto positivo que eu estou percebendo no edital, conforme eu estou conhecendo alguns pontos que eu ainda não tinha visto de forma detalhada dele, é justamente isso. É muita repetição de ideias, o que acaba sendo bom, né? Não tem muita surpresa para cair na prova. E agora a gente vai ver uma obra que é bem tranquila nesse sentido. Vejam, essa obra aqui, ela tem 3 objetivos, assim, 3 pontos fundamentais nela. 3 pontos. O primeiro ponto, ela vai discorrer sobre o tema de uma forma para se contrapor, né? Utilizar a interdisciplinaridade para se contrapor a quê? Ao caráter da educação fragmentária e à linearidade da educação. Então, no caso do currículo. Então, o primeiro ponto, são 3 pontos. O primeiro, usar a interdisciplinaridade a ideia de contrapor seria o quê? Para superar. Então, para superar o caráter fragmentado e linear tanto do currículo quanto da educação. A educação que nós temos hoje, que nós vivemos hoje. Esse é um primeiro ponto. Então, o que é uma ideia, o que é um caráter fragmentado e linear? Fragmentado e linear são características que aproximam a educação e os conteúdos da escola tradicional. Por exemplo, separar todo o conteúdo por disciplinas e nunca interagir entre as disciplinas. Isso fragmenta o conhecimento. Definir hora, durações específicas para as atividades, sem respeitar o ritmo diferente de aprendizagem dos vários alunos, dos mais variados perfis de alunos que nós temos. Um outro ponto é o caráter linear, né? Então o aluno ele aprende um conteúdo com o qual ele não consegue manipular muito esse conteúdo, porque a utilização desse conteúdo na prática é muito pequena. Então o aluno ele vê tudo de uma forma linear e sem, a partir daquele conteúdo, adquirir novas experiências. Então é justamente esse o ponto da obra, né, que a gente tem que ver aqui. Por exemplo, usar a transversalidade para se contrapor à alienação
Alienação existente na educação. O que é alienação? Alienação diz respeito, vem a ideia do Marx, né? Conceito que foi se desenvolvendo e sendo aplicado para vários outros pontos. Então vejam o seguinte, eu aprendo um conteúdo com o qual eu não posso utilizar no meu dia a dia. Então eu não me vejo inserido naquele conteúdo. Eu aprendo geografia, mas eu não me vejo ali. É como se eu me perguntasse, qual o sentido disso na minha vida? A alienação, ela provoca essa pergunta e essa sensação. Alienar quer dizer o quê? Eu estou fora do processo. Está acontecendo um processo, eu estou fora dele. Eu vejo algo passando como se estivesse numa vitrine. Eu vejo algo acontecendo, mas eu não estou dentro desse processo. Eu estou fora dele, eu estou alienado. Então, muitas vezes nós aprendemos uma série de conteúdos na educação, mas eu não me vejo dentro daquilo. Eu não me vejo usando aquilo para nada, não vejo sentido no que eu aprendo. Então, esse é um outro ponto. E depois, um outro ponto interessante que essa obra vai buscar com a proposta dela é neutralizar o excessivo individualismo na escola. O excessivo individualismo na escola, a partir dos trabalhos coletivos. Bem, individualismo, então, é o que nós queremos combater aqui. Basicamente, nós vamos trabalhar 3 conceitos aqui, não exatamente o conceito, mas essas palavras vão estar aqui. A obra vai falar muito de interdisciplinaridade, vai falar muito de transversalidade e vai falar de um elemento que é, para a autora, o elemento que une esses dois aqui, que possibilita ambos na escola, a prática da leitura. Está aqui. A leitura. Já vou até adiantar. A leitura é vista nessa obra, ela é chamada de atividade elo. Eu já escrevo isso, a gente já vai ver isso de uma forma bem bacana. Então, qual é a crítica que nós temos aqui? A crítica é a seguinte: se eu analisar para as bases teóricas da educação, eu analiso para a escola, para a educação, para o currículo, e eu encontro bases teóricas. E essas bases teóricas, do ponto de vista da legislação, elas estão todas baseadas nos PCN, na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais. Aqui eu encontro um ideal de educação bacana. Uma educação inovadora. Aqui eu tenho pontos da educação renovada, eu tenho pontos no caso do escola novismo, eu tenho pontos da educação libertadora, eu tenho pontos da educação histórico-crítica, crítica social dos conteúdos, ou seja, aquilo que hoje se concebe como sendo algo positivo para a educação, eu tenho hoje nessa legislação. Bases teóricas. E é aqui que eu estudo. É com base nisso que eu estou estudando, que eu estou fazendo a minha graduação. Mas quando eu olho para a prática escolar, eu vejo uma outra realidade. Na prática, olha o tom crítico, né, da obra. Quando eu olho para a prática escolar, eu estou vendo uma outra realidade. Para a autora, nós vemos na prática escolar o reprodutivismo. O que é reprodutivismo? Para você que já analisou aí as aulas anteriores. Um conceito que foi muito trabalhado por Pierre Bourdieu. A escola, quando
trabalha com conteúdos voltados para a elite e produzidos pela elite, ela contribui com a reprodução da desigualdade social. Eu jogo uma série de conteúdos que pessoas de classes sociais menos favorecidas não conseguem compreender. Aquelas de classes sociais mais favorecidas, que trazem uma herança cultural para a escola, conseguem compreender. E eu gero um abismo de desigualdade de conhecimento entre elas, e é óbvio que no mercado de trabalho eu já sei quem vai conseguir se dar bem e quem não vai. Reprodutivismo. Eu gero, por exemplo, a ideia do autoritarismo. Então, na prática escolar, no dia a dia, eu tenho aqui o autoritarismo. E o autoritarismo, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista da postura do professor. A LDB, por exemplo, ela prega uma gestão democrática, inclusive como princípio. Mas nós sabemos que nem sempre o professor bem intencionado consegue trabalhar com base nos seus projetos, né? Ele tem que seguir uma série de protocolos que foram impostos, né? Esses protocolos foram impostos dentro de uma hierarquia bastante rígida e verticalizada. Por outro lado, eu também tenho o autoritarismo do professor, que é um disciplinador, tem dificuldade em encantar os alunos, dificuldade em trazer os alunos para dentro da sua proposta, e por isso precisa disciplinar e se impor de forma categórica sempre, não é? Vocês vão ver na prova, coloca para fora, advertências, uma série de coisas. Bem, a prática escolar dentro da obra, ela é vista também, além disso, né, como tradicional. E o pior, dentro dessa prática escolar e da realidade escolar, nós temos ainda um desrespeito, um desmerecimento ao professor. Ao prof. Desmerecimento ao professor. Beleza? Essas bases teóricas precisariam contribuir para que o meu aluno fosse levado, vamos dizer, a um sujeito, transformado em sujeito autônomo, crítico, reflexivo, participativo, solidário. São valores que existem aqui, mas que na prática não tem sido o resultado, né? Esses valores eles não aparecem no resultado final dessa prática escolar aqui do dia a dia. Então o que nós queremos aqui são aquela formação que a gente fala sempre, o aluno participativo, solidário, cidadão, autônomo, crítico, reflexivo, é isso que nós queremos. Pronto para o mercado de trabalho, não só como mão de obra, mas como pessoa que pensa, pessoa que interage, que se comunica, né? Bem, a crítica ela se torna bastante séria quando a gente analisa a questão do currículo aqui, né? Questão do currículo. Então, o currículo nas escolas, ele acaba sendo trabalhado de que forma? O aluno é um sujeito passivo. O currículo, os conteúdos são trabalhados de forma mecânica, né? Então vejam, currículo. Nele, o aluno é passivo. Sua postura é mecânica. O aluno é avaliado com base em seus erros e acertos. O limite da aprendizagem é o material escolar. E aí nós poderíamos ainda ver uma série de críticas ao currículo.
Bem, mas eu não posso me esquecer que a escola tem uma função social e moral. Função social e moral da escola. E qual é a função social e moral da escola? A função social e moral da escola, dentre várias, quando nós nos referimos a currículo, a forma de se trabalhar e o que trabalhar, ela diz respeito a uma coisa que eu já falei para vocês também, vou repetir aqui, chamada de transposição didática. Transposição didática, que é o quê? Apresentar ao aluno os saberes do meio social os saberes, e vamos lambuzar tudo aqui, do meio social, vejam lá, apresentar ao aluno os saberes do meio social, transformando-os em saberes escolares. Ou seja, o dia a dia eu transponho para dentro da escola. Eu pego lá de fora tudo aquilo que está acontecendo no meu cenário social e trago para a escola. Eu não torno isso um objeto totalmente manipulado, mas eu também não deixo esse conhecimento cru, fragmentado como ele apareceu lá fora. Então a escola, o professor enquanto mediador e a escola também como instituição mediadora, ela trabalha nesse conteúdo para manter a essência dele, a função dele, mas dando um contexto pedagógico a esse conteúdo para que o aluno possa assimilá-lo e tê-lo como uma experiência a mais para a sua vida. Então essa é uma função. Se eu pensar que a transposição didática tem esse sentido e que é muito importante que se respeite o contexto, então eu me afasto dessa ideia, por exemplo, de que o aluno recebe conteúdos passivamente e de que sua postura deve ser mecânica, ou então de que eu apenas avalio erros e acertos e tudo mais. Quando eu falo em contextualização, quando eu falo numa educação moderna, uma educação que condiz com as ideias das legislações que nos cercam, eu estou falando de interdisciplinaridade, de contexto, eu estou falando de avaliação formativa e não somativa, por exemplo, dentro da escola. Eu estou falando de pensamento de levar o aluno à autonomia e não à passividade, à heteronomia. Eu estou falando de criticidade, eu estou falando de uma série de valores que aparecem durante todas as aulas aqui para vocês, né, e que representam uma mesma situação aí, escolar. Pessoal, o que nós temos de importante além disso, né? E aí? Eu preciso cumprir, a escola precisa cumprir essa função social dela. Como que eu faço para cumprir essa função social? Eu aposto na interdisciplinaridade e aposto na transversalidade. Tudo bem, mas o que quer dizer isso? Como que eu chego, como que eu trabalho a interdisciplinaridade e a transversalidade? Eu já vou falar das duas. Por meio, né, na proposta da obra aqui, por meio da... Será que dá para eu escrever aqui ainda? Estou rodando que nem uma barata tonta aqui na frente de vocês. Vou colocar aqui, ó, por meio da leitura. A leitura, então, é o ponto fundamental, né? Então a leitura, gente, é o ponto-chave para se solucionar o problema da fragmentação e da alienação.
Vou até escrever isso para nós registrarmos. É o ponto chave para. Se ponto-chave for um substantivo só composto, então colocaríamos um if aí, o hífen, né? Eu não sei, então fica a dúvida aí para vocês. É o ponto-chave para solucionarmos os problemas da fragmentação e da... Talvez você não veja, mas eu estou escrevendo alienação. Fragmentação e alienação. Tudo bem? Então vejam a importância que tem a leitura nessa obra, né? Vejam aí a importância que ela tem. O que vai acontecer aqui? Um outro ponto. Acho que eu vou continuar no vermelho. Esse vermelho tá bacana, então um vermelho assim forte. A leitura, gente, uma outra ideia que nós precisamos registrar. A leitura integra saberes. E eu já falo para você copiar isso aqui, porque isso aqui vai aparecer em outras obras, tá? A mesma ideia. A leitura integra saberes, óbvio. Eu leio os livros, eu associo informações, eu articulo essas informações porque elas aparecem em contextos semelhantes ou no mesmo contexto, não é? Me veio um parênteses aqui agora, né? Porque a gente está trazendo a leitura como uma solução para esses problemas, como eu coloquei aqui, da fragmentação e da alienação. Mas então vamos adicionar uma coisinha a mais. No caso da interdisciplinaridade aqui, a leitura favorece a interdisciplinaridade. Não é? A leitura ela possibilita a interdisciplinaridade, esse trabalho. E eu posso associar a ideia de projeto. Então eu posso fazer essa articulação aqui, ó. Olha lá, ó. Eu posso fazer essa articulação aqui, ó, que é uma ideia que também está em outras obras. A leitura me possibilita o trabalho interdisciplinar, que me possibilita a realização de um projeto, que me possibilita o aproveitamento de temas transversais, a transversalidade. Então, eles estão todos ligados aqui. E qual é o objetivo disso? Por que trabalhar a leitura, interdisciplinaridade, projeto e transdisciplinaridade e transversalidade? Para gerar no aluno a competência leitora. Então, o objetivo de tudo isso aqui é a competência leitora dos alunos. O aluno que lê mais, ele vai ter condições de aprender melhor e também de reconhecer melhor as realidades a realidade que o cerca. Óbvio, chover no molhado, não é? Mas isso quer dizer que potencializar o aluno é depois, posteriormente, utilizar o aluno também, né, a ajuda do aluno, a visão que ele tem para acabar com o reprodutivismo, para acabar com o autoritarismo, para superar o tradicionalismo escolar e principalmente para iniciarmos um processo de valorização e merecimento dos professores. O aluno, ele ajuda muito nisso. Nós precisamos ver o aluno como uma parte dessa causa, como uma ajuda para essa causa. O aluno precisa aprender para nos ajudar a defender essa causa em prol da educação e eliminar, né, esses problemas que a educação traz há tantos anos.
Pessoal, para se desenvolver essa competência leitora dos alunos, para trabalhar a leitura e tudo mais, a gente precisa partir de algumas premissas. Eu gostaria que você anotasse aí que premissas são essas, tá? Então, premissas. Anote aí, por favor. Premissas. São 4. Então, a primeira premissa é: a leitura na escola deve enfocar, pode escrever, tá? A leitura na escola deve enfocar linguagens comuns. A leitura na escola deve enfocar linguagens comuns de todas as disciplinas. A leitura na escola deve enfocar linguagens comuns de todas as disciplinas. Ou seja, trabalhar a leitura de forma global. De forma global. Valorizando os conteúdos que eu tenho em literatura, em história, em arte, em música, matemática, tudo. E durante o curso a gente vem analisando a questão dos gêneros, né? Então, a leitura sobre quais gêneros? Todos que forem possíveis de serem trabalhados. Todos aqueles que eu puder trazer para dentro da escola. Ponto 2. Todo professor é formador e professor de leitura. Olha que bacana a ideia da obra aí, né? Todo professor é formador e professor de leitura. Então, o professor de geografia pode estimular a leitura, o professor de física pode estimular a leitura, pode acompanhar essa leitura, pode intervir em prol da formação da competência leitora do aluno, tá? Pode gerar contextos diferentes para o aluno a partir da leitura, e aí nós criamos uma espécie de uma rede positiva, né? E toda essa rede, ela ata nós, constrói ali, costura, né, pontos que formam a competência leitora do aluno. 3. A maioria das escolas não possui condições materiais necessárias. Então eu tenho que partir dessa premissa também, porque aí eu tenho um problema e eu tenho que solucionar esse problema primeiro. Então a maioria das escolas não possui condições, a maioria das escolas não possuem condições materiais necessárias. O que seriam condições materiais necessárias? É biblioteca, um laboratório de informática, né? Aqueles recursos que propiciam a leitura, a interatividade. Esse é um outro ponto. E o quarto ponto, gente, professores bem formados e atualizados. Isso é uma premissa, é uma necessidade. Porque o professor bem formado e atualizado, ele lê melhor, ele tem vocabulário, ele consegue contribuir com a expressão inerente à leitura necessária nela, a interpretação da leitura dentro da sua área. Então ele consegue, por exemplo, proporcionar ao aluno leituras mais atualizadas, mais contextualizadas, com mais significado para o aluno. Então a formação do professor é fundamental. A gente precisa ver uma diferença básica aqui da interdisciplinaridade com a transversalidade. Gente, eu vou... Entenderam, né? Interdisciplinaridade. Essa palavra é muito comprida. E transversalidade. Interdisciplinaridade e transversalidade. A interdisciplinaridade, ela refere-se a quê? Ela refere-se a uma abordagem epistemológica. Tá? Então, refere-se a uma abordagem epistemológica. Por quê? Porque a interdisciplinaridade trabalha o quê? A necessidade de se unir conteúdos, de se trabalhar conteúdos de forma conjunta, para contribuir com a compreensão do aluno, ou seja, para beneficiar a compreensão do aluno. E obviamente que existem algumas regras nisso. Eu gosto muito de uma definição que eu acabei montando há um tempo, e ela, obviamente, pode ser debatida e até contrariada. De repente você vê uma contradição nisso que eu estou falando.
Mas eu acho que eu consegui entender bem o que é interdisciplinaridade com essa definição. Então, imagine o seguinte, é uma metáfora. Imagine, então, várias frutas, tudo bem? Várias frutas. Você pega essas frutas, coloca, descasca, pica e coloca tudo dentro de um recipiente. E de repente você começa a esmagar essas frutas e misturar todas elas. O que vai virar? Provavelmente uma geleia. Só que você não consegue mais reconhecer nem o aroma e nem o gosto daquela determinada fruta. Está tudo misturado, eu não consigo identificar ela sozinha, a essência dela sozinha. Tá? Ela está toda misturada, eu transformei aquilo tudo numa geleia. Mas vamos supor que você não vai transformar em geleia, você transforma isso tudo em salada de frutas. Então, embora todas elas juntas contribuam para fazer um prato, eu consigo identificar cada uma delas, perceber a cor, o gosto e o aroma. A salada de frutas representa a interdisciplinaridade. Tá? A salada de frutas representa a interdisciplinaridade por quê? Porque eu vou unir esforços e o centro desses esforços é o aluno. Em nenhum momento eu vou descaracterizar as disciplinas. Em nenhum momento eu vou realizar uma bagunça de conteúdos. Não, eu vou manter todos os conteúdos separados, todos eles com suas características próprias, todos eles com a sua epistemologia própria. No entanto, eu uno de forma organizada e sistematizada para que o aluno compreenda melhor um determinado conteúdo. Não é? Então, para estudar literatura, eu posso iniciar falando de um contexto histórico e o aluno então compreende o porquê que um determinado autor da literatura teve a ideia de escrever uma história, porque ele olhou para um contexto e esse contexto não estava na literatura, ele estava na história. Entenderam? Bem, então a interdisciplinaridade, ela diz respeito a isso, a como utilizar as disciplinas. Como as disciplinas escolares são epistemológicas, então a interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica. E dentro da interdisciplinaridade, eu posso trabalhar a partir dela os projetos. Então é interessante, por quê? Porque a interdisciplinaridade ela nos oferece alguns benefícios. E esses benefícios nos ajudam a trabalhar com projetos, como, por exemplo, solução criativa de problemas. Então ela possibilita isso, solução criativa de problemas. A interdisciplinaridade também me possibilita tomadas de decisão. Além disso, solução criativa de problemas e tomadas de decisão, interação entre os alunos. E, decorrente dessa interação entre os alunos, respeito às diversidades culturais. Respeito às diversidades culturais. Tudo bem? Está aqui a interdisciplinaridade. Como ela é importante, como ela pode nos auxiliar. Já a transversalidade refere-se a uma abordagem pedagógica. Então, refere-se a uma abordagem pedagógica. Por quê? Porque eu preciso inserir o aluno num contexto. E para inserir o aluno no contexto, eu posso utilizar os temas transversais.
Os temas transversais que vêm para mim, por exemplo, lá nos parâmetros curriculares nacionais. Qual é a diferença do parâmetro curricular nacional com as diretrizes? Os parâmetros curriculares nacionais, eles são orientações que podem ser aplicadas na escola. As diretrizes são obrigações que devem ser aplicadas na escola. Essa é a diferença. Então, os PCNs, eles me trazem lá, trabalhar o quê? Pluralidade cultural. Cidadania. Orientação sexual. Saúde. Meio ambiente. Meio ambiente. Eu vou colocar como etc. Seria o quê? Outros conteúdos diversificados. Só que eu posso ter mais. Tá? Aqui eu não tenho um rol taxativo, eu tenho um rol exemplificativo. Eu posso encontrar mais temas transversais para trabalhar com os alunos. Eu vou abrir aqui, ó, como por exemplo, a ética, a justiça, a própria cidadania, em outras vertentes, tá? Etc. também. Então eu posso criar outros temas transversais com base nesses que os PCNs me trazem, porque esse rol não é taxativo. Se ele fosse taxativo, eu poderia usar somente esses, mas ele é exemplificativo, obviamente. Então eu posso ter outros temas transversais. Tema transversal quer dizer o quê? Eu estou vindo aqui com a educação, com o currículo, com a proposta curricular. Se eu colocar o aluno à margem paralelamente a esse caminho aqui, é como se ele estivesse vendo a vitrine. Então ele está num processo de alienação. Ele tem acesso ao conteúdo, mas o conteúdo não tem significado para ele. Tá? Então seria um paralelismo. Então essa linha ela não pode ficar assim, ela tem que fazer isso aqui, ó. Ou seja, aquilo que é fundamental para a vida do aluno, a pluralidade cultural, a cidadania, orientação sexual, meio ambiente, justiça, isso aqui tem que cruzar com as disciplinas que ele estuda, com as disciplinas curriculares, geografia, história, matemática, ciências. Eu falo física, que às vezes é porque estou acostumado com o ensino médio, mas na educação infantil, né, ciências, história, língua portuguesa, matemática. Tá? Então vejam que eu preciso cruzar com esses conteúdos aqui, e aí eu coloco o aluno nesse bonde também, e ele não fica vendo vitrine, ele não fica diante de um processo de alienação. Tudo bem? Deu para entender? Bem, tranquilo, mas terminamos aí? Não. Isso tudo, gente, tem que estar onde? Isso tudo tem que estar registrado, planejado. A importância da leitura, o trabalho interdisciplinar, a proposta pedagógica que será criada, os planejamentos, os planos. Então eu preciso incluir isso aqui no projeto político pedagógico. Ou proposta pedagógica. Projeto político pedagógico ou proposta pedagógica. É ele que vai trazer essas ideias, é ele que vai, com base nessas ideias da interdisciplinaridade, da transversalidade, da leitura, com a importância da leitura e dos projetos, criar uma identidade pedagógica para a escola. Tudo bem? É ele que vai fazer isso. Vocês já ouviram falar em Educação 3.0? Eu poderia ter falado na outra aula, acabei esquecendo, mas é uma curiosidade. Curiosidade, Educação 3.0. Educação 1.0. O professor recebe as crianças em um determinado espaço. Essas crianças têm idades diferentes. O professor não consegue alfabetizá-las porque não tem ideias, não tem conhecimento sobre didática e pedagogia. No entanto, o professor cuida dessas crianças e, de alguma forma, contribui com a formação
com a sua formação gestual, cultural, relacionamento entre outras crianças. Vocês se imaginam? Você está numa sala, de repente chega uma criança de 3 anos, uma de 5, uma de 6, uma de 1, e você fica cuidando ali de todas elas, oferecendo um apoio afetivo, uma atenção a essas crianças. Educação 1.0. Educação 2.0, a gente consegue, então, sistematizar o sistema educacional, criar uma pedagogia, uma didática e, principalmente, o espaço escolar. Então, eu tenho idade e série, então, uma idade para cada série, um professor e uma sala organizada, principalmente em carteiras enfileiradas, que representam o sistema tradicional. Existe um currículo, em cada ano o aluno tem determinados conteúdos para serem aprendidos. Educação 3.0, projetos. A ideia de se trabalhar com projetos, a ideia de se trabalhar com interdisciplinaridade, a ideia de se trabalhar com transversalidade, a ideia de não precisar necessariamente ficar com os alunos enfileirados para que eles executem um trabalho pedagógico, para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. E mais, se nós quisermos ainda o apoio das TIC, Tecnologia da Informação e da Comunicação. Data show, computador, softwares, Blackboard, Smartboard, então uma série de recursos que a gente tem hoje aí de tecnologia, para não tomar o lugar do professor, mas para auxiliar o aluno na compreensão, principalmente gráfica, daquilo que ele está aprendendo. Do ponto de vista da interação, aumentar a interação entre o aluno e o conteúdo estudado. Então a gente chega numa ideia de educação 3.0. Nós estamos falando implicitamente nessa aula de educação 3.0. Projeto, interdisciplinaridade, transversalidade, leitura. Só que nós estamos falando da educação 3.0 valorizando um objeto de estudo que é milenarmente o melhor que existe para nós atrairmos conhecimento. A leitura, a valorização da leitura. A necessidade de se ler para interagir e para aprender a partir da mediação do professor. O professor vai mediar a relação entre o aluno e o livro, o aluno a leitura, o aluno e o objeto de conhecimento. Então, é muito bacana quando a gente expande essa visão, né, para a ideia da educação 3.0, que é muito novo hoje isso no mundo. Pessoal, eu vou só passar para vocês, mas tem no material, tá? No material em PDF. Seguinte, aqui nós temos assim, ó, para a obra e para a autora da obra, o projeto político-pedagógico ele precisa seguir algumas diretrizes, pelo menos 3 grandes diretrizes para que a gente tome o rumo que nós estamos querendo nessa aula. Então veja, tomar posição quanto às questões sociais e interpretar a tarefa de educar como uma intervenção na realidade no presente momento. Tá? Então, a importância do pensamento crítico sobre as questões sociais. Eu vou ler algo relacionado às questões sociais, eu vou estudar algo dentro das questões sociais, e o professor vai intervir e eu vou aprender a intervir no presente, no momento, no contexto em que eu vivo, com base nesses estudos. Né? Uma outra diretriz, não tratar os valores apenas como conceitos ideais. O educador deve pautar suas opções metodológicas, de modo a incorporar o valor em questão com o objetivo das atividades. Então essa primeira frase é importante, né? Não tratar os valores apenas como conceitos ideais. Então eu tenho que buscar os valores, o aluno precisa sentir aqueles valores que eu tenho para dar a ele naquela aula, para oferecer a ele naquela aula a partir de uma postura metodológica, né? Utilizar uma metodologia que possa incorporar o valor em questão. Então, se eu estou falando de cidadania, minha aula tem que fazer o aluno sentir a cidadania, não necessariamente ouvir sobre a cidadania. Depois, notar que a leitura é a atividade elo que transforma os projetos de um professor em projetos interdisciplinares. Olha que legal. Então, a leitura, atividade elo, é ela que conecta todas as disciplinas. Então, o que eu faço? Se eu não tenho um projeto para usar as disciplinas de forma interdisciplinar, o simples fato de nós trabalharmos, de cada professor trabalhar a leitura nas suas disciplinas, a própria leitura representa uma atividade elo e ela interliga as disciplinas
e faz com que a atividade interdisciplinar apareça, faz com que o fenômeno surja, como dizia o Heidegger, né? Faz com que o fenômeno surja. Olha que bacana também isso, não é, gente? Está aí no material para vocês. E aí, a escola pública consegue fazer isso? Não consegue. Por quê? Porque a escola pública, gente, ela tem uma visão muito positivista, muito tradicional da educação. Então, a escola pública tem dificuldade em trabalhar tudo isso que a gente está falando, né? Escola pública, ela tem essa dificuldade, porque ela tem uma visão muito positivista. Vamos colocar aqui ainda. Possui uma visão bastante tradicional e positivista sobre a educação. E o foco é o quê? Nós prepararmos um currículo, superarmos essas dificuldades da educação tradicional, principalmente essas aqui que nós falamos, e prepararmos um currículo para o ensino fundamental. Então, o que eu tenho que observar para eu poder preparar um currículo para o ensino fundamental? Então, eu preciso observar alguns pontos, observar e seguir alguns pontos. Então, por exemplo, manter a integridade e o conteúdo das diferentes disciplinas. Vamos lá, manter a integridade e o conteúdo das diferentes disciplinas. Lembra da salada de fruta? Disciplinas. É aquela ideia da salada de frutas. Tá? O que mais que o livro nos sugere, pessoal? O livro nos sugere também o desenvolvimento de uma comunidade, ou seja, o aprimoramento da relação professor e aluno. Então, essa relação professor-aluno, ela precisa ser uma relação horizontal e que apresente um trabalho conjunto. No momento de se definir projetos, por exemplo, no momento de se definir projetos e propostas educacionais, é interessante que o professor permita a participação do aluno também. Por isso que a gente fala, né, essa relação professor-aluno, ela tem que ser democrática. Obviamente que o professor continua sendo uma autoridade nessa relação, mas o professor e aluno junto, ele cria uma espécie de comunidade dentro da escola, né, dentro da escola, dentro da sala. Uma comunidade no sentido do coletivo, de formar o coletivo que decide o trabalho pedagógico juntos. Óbvio que o professor é o grande planejador da proposta pedagógica, mas é possível trazer o aluno para dentro disso, né? Então, desenvolvimento de salas de aula democráticas. De salas de aula democráticas, justamente para essa participação poder acontecer. Avaliação, processo de avaliação, fundamental. A avaliação da aprendizagem de uma forma reflexiva, flexível, ou seja, avaliação formativa de todo o processo educacional. Pessoal, agora tem um ponto, né? Tem um ponto que é muito importante, aliás, dois. Primeiro, a valorização do professor para que ele tenha condições de fazer isso aqui. A adaptação ou desenvolvimento da estrutura do ambiente escolar para que o professor tenha as ferramentas para trabalhar também, além da valorização do próprio professor. E um ponto importante, se o aluno não tiver proficiência, na escrita, na linguagem escrita e oral, aí fica muito difícil de se trabalhar, vai ficar muito difícil de desenvolver o aluno. Aí eu preciso colocar ele
em um cenário diferente, né? Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, para recuperar esse aluno. Então ele vai ter dificuldades. E talvez seja uma grande utopia manter ele nas mesmas atividades. Ele tem que ter outras, ele tem que continuar nas atividades, até por causa da socialização, mas tem que buscar atividades complementares para recuperar esse aluno. Eu tive uma escola de cursos profissionalizantes, uma franquia, e depois vendi essa franquia, descobri que existia internet para se trabalhar, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar na internet, eu consegui estudar mais, ler mais, e para mim foi muito bom. Então eu pensei, agora que eu tenho um trabalho online e tal, um trabalho bem diferente, tenho a oportunidade de estudar mais, fui fazer novos cursos, fui fazer outra faculdade e tal. Então eu pensei, daí eu vendi a franquia. Mas tinha uma história, um ponto na franquia que era muito interessante. Então eram cursos profissionalizantes, cursos de informática também, no sistema interativo audiovisual, que é um sistema muito bom, eu acho um sistema bom também. Ele não pode ser único, né? Tem que existir outros, mas ele é muito bom também. Então as crianças com 10 anos começavam curso de informática, kids, e o que acontecia? Elas não rendiam. E eu comecei a ter muito esses problemas, muito. Até que um dia eu falei, eu vou analisar isso de perto. E comecei a entender o perfil daqueles alunos, né? Inclusive dos pais. E aí o que nós percebemos? É o problema mais comum de todos, né? Problema, não tem proficiência na escrita e na língua, na linguagem escrita e oral. O aluno não lê. A leitura, não tem competência leitora, ele não lê, ele não se comunica. É aquele aluno que, por exemplo, não entende, mas tem vergonha de perguntar ou não sabe perguntar. Então, ele deixava de aprender outras áreas do conhecimento, de desenvolver outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a internet, porque não tinha competência leitora, porque não tinha proficiência da leitura e na escrita, né? Vejam quanto é importante isso. Agora, imagina para o professor trabalhar com muitos alunos em sala, projetos, se eu não preciso ter um aluno que tenha uma compreensão boa daquilo que está sendo comunicado a ele, né? Óbvio que é preciso. Então, pessoal, a ideia que fica aqui é o seguinte: a leitura é uma atividade elo que privilegia o trabalho interdisciplinar e, a partir disso, leitura e trabalho interdisciplinar privilegia a execução de projetos, que privilegia a transversalidade. Tudo bem? Não sei se você entendeu, mas imagina, geografia, ciências, no caso, matemática, ciências, língua portuguesa, principalmente essas três, né? Aí, os 3 professores usam a leitura, os 3. Ou eu uso a leitura em todas as atividades, em todas as disciplinas. Embora eu não tenha uma atividade interdisciplinar planejada para um determinado tópico, o simples fato de trabalhar a leitura nas 3 dá ao aluno uma visão de integração, de interdisciplinaridade, de relação entre as 3 disciplinas a partir da leitura. Então a leitura ela é chamada nessa obra de atividade elo. Atividade elo. Guardem isso, tá, pessoal? Isso é típico do conteúdo, é o tipo do conteúdo que cai. Atividade elo. Tá bom? Ficamos por aqui. Você reforça os seus estudos no material e a gente vai evoluindo para uma próxima aula, para um próximo conteúdo. Mas eu acho que vai ser bem tranquilo, viu? Não vai ter problema não. Até mais.